Meus irmãos, então vamos ao segundo tópico de nossa lição. Tem por título Uma Vida Cristocêntrica neste Mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Começando a explanar sobre essa questão do primeiro subtópico do tópico 2, a revelação do mistério, devo lembrar a todos que Deus é soberano, meus irmãos. Em Deus subsiste tudo, em Deus existem as coisas, em Deus tudo foi criado. Então, nós podemos entender que esse mistério aqui que Paulo fala é a questão da revelação do plano de Deus para a remissão do homem. Aqui o autor ele comenta sobre a questão da vontade divina. A vontade divina, essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, segundo a sua vontade, segundo o seu consentimento, segundo o que lhe agrada, para fazer por amor e misericórdia. Então o Senhor Deus nos ama tanto que aqui está João 3,16, ele nos amou de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Esta é a revelação do mistério, a questão do amor de Deus pelo mundo, de enviar o seu Filho para nos salvar. Então nós vamos aqui ao segundo subtópico, que diz a plenitude dos tempos. Quando nós falamos sobre plenitude dos tempos, nós iniciamos essa leitura dizendo: Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Convergir seria dirigir, seria ligar, seria mandar, seria direcionar mesmo. Todas as coisas, meus irmãos, estão ligadas a Cristo. Às vezes nós andamos um pouco desligados das coisas, porque o mundo nos oferece tantas coisas, tantas oportunidades, que às vezes nós nos pegamos dispersos. Então, aqui Paulo está falando que um dia todas as coisas vão convergir. O universo, os planetas, os países, as pessoas. Então aqui, meus irmãos, tudo vai convergir, tudo vai de acordo com a vontade de Deus, tudo irá de acordo com a vontade de Deus. Então, nós podemos entender que o primeiro Adão, ele entrou com o pecado. E o último Adão, Jesus Cristo, veio para remir-nos, para livrar-nos, para curar-nos dessa lepra do pecado. Com seu sangue ele comprou para si homens de todas as tribos, raças e nações. Eu gostaria de ler um versículo que está aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 diz: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Olha que maravilha. Então, o primeiro Adão, morte, o segundo Adão, vida, espírito vivificante. Em João, no capítulo 5, versículo 20, diz: porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles quem quer. Olha o que diz ainda em João capítulo 11, versículo 24. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então, este é o Cristo vivificante, é o Cristo que salva, é o Cristo que liberta, é o Cristo que levanta o homem que já estava morto no pecado, ele traz para a vida, vida de alegria, vida de paz, vida de santificação nele. Então, falando de plenitude dos tempos, nós podemos entender que nós vivemos em um tempo cronológico. O nosso tempo cronológico, início, meio e fim. Mas Deus não. Deus, ele é o tempo kairos. O tempo kairos é o tempo oportuno,
é o tempo de Deus para nós. Então nós vivemos nesta vida num tempo cronológico, mas temos que viver no tempo kairos de Deus em nós, isto é, vivendo em espírito, vivendo louvando e glorificando a Deus, buscando a palavra, nós vamos entender qual é o tempo oportuno para nós, qual é o tempo em que devemos ficar atento, sabe, o tempo de Deus para nós. Então, este tempo é o tempo que nos molda dentro da palavra, traz a palavra em nós, e nós então vivemos nele. É o tempo de Deus. Então, no tempo de Deus, todas as coisas acontecem, meus irmãos, da melhor maneira, da maneira correta. Então, o tempo Cronos é o nosso tempo. O tempo Kairos é o tempo de Deus para nós. Então, o tempo Kairos para nós é o tempo da sensibilidade, da harmonia e das bênçãos. Então, para nós refletirmos, em que tempo estamos vivendo? Será que é só no nosso tempo, o tempo Cronos, ou é o tempo Kairos de Deus em nós? Irmãos, vamos nos esforçar para vivermos uma vida espiritual em Cristo Jesus, para que esse tempo venha em nós, nos trazendo alegria, nos trazendo capacidade para fazer a obra de Deus, para também trabalhar, para educar nossos filhos, para viver uma vida santa diante dele, para que quando ele vier buscar a sua igreja, estejamos prontos e também estarmos com a nossa alma tranquila, limpa, aguardando o nosso Senhor Jesus Cristo. O terceiro subtópico diz louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, isto é, à igreja. Este subtópico aqui, irmãos, ele comenta sobre a questão de todo o povo, né, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Aqui fala sobre a questão da igreja eleita. A igreja, meus irmãos, ela independe de questão de raça, de cor, porque Deus ele não olha essas coisas. Claro que Deus olha as nossas atitudes, Deus olha, não olha, sim, Deus olha também as nossas vestimentas. Porque não adianta de nada, meus irmãos, nós termos uma vida correta e às vezes, na vaidade, nós acabamos nos trajando de forma incondizente e acabamos levantando os olhares, estou dizendo para homens e também para mulheres, acabamos levantando olhares do público oposto, daqueles não crentes, e ao invés de lançarmos sobre ele algo novo, algo bom, uma palavra, acabamos aguçando os olhos das pessoas para o que nós vestimos. Deus, ele não olha assim. Deus olha primeiro para o nosso coração, o nosso íntimo, e busca o melhor de nós. E se nós temos coisas boas, nós também devemos nos trajar da melhor maneira. E o mundo vai nos enxergar como pessoas diferentes, não somente com a nossa maneira de nos trajar, mas como a maneira de nos trajarmos espiritualmente, no nosso modo de falar, no nosso modo de agir. Tudo deve convergir para o louvor, para a glória de Deus. Seja as nossas vestimentas da melhor maneira, seja a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, os nossos passos. Vamos lembrar sempre, quando caminhamos, nós estamos pregando o Evangelho. Quando andamos, nós estamos pregando o Evangelho, porque as pessoas estão nos vendo, as pessoas estão nos lendo. Somos cartas lidas. Assim também está escrito nas Escrituras. Somos cartas lidas pelo povo, isto é, nós vivemos para Deus e temos em nosso semblante, em nossa vida, em nosso corpo, palavras escritas. Olha lá um crente, né? Olha um crente, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, lá vai um jovem, olha, aquela pessoa é diferente, aquela pessoa é crente. Então, as pessoas, elas nos leem. Às vezes, elas só vão descobrir isso quando conversar com a gente. Às vezes, de longe, já pela vestimenta, já dá para ver. Não estou aqui para pregar vestimenta, jamais. Estou dizendo que a pessoa tem que estar bem por dentro e bem por fora, revestida da graça, revestida da palavra, revestida da unção de Deus. Para encerrarmos este tópico, eu gostaria de ler este versículo aqui. Este versículo está em Atos,
capítulo 17 e versículo de número 28. Diz assim, eu gosto muito. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Irmãos, se nele vivemos, se nele nos movemos e existimos, então o nosso caráter, a nossa mente, os nossos exemplos e também as nossas vestimentas devem condizer com o crente que somos em Cristo Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos para o último tópico e também a conclusão. Até lá.